A paz do Senhor, povo santo de Deus. Sou o profeta Danilo. Venho mais uma vez trazer uma orientação do Senhor, tanto ao povo de Deus quanto aos que ainda não o conhecem como Rei, Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Eu gostaria então que vocês abrissem as suas Bíblias em Colossenses 1, no versículo 3. É uma carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. E é interessante você observar que lá Paulo declara que existem dois reinos e que nós devemos passar de um dos reinos para o outro. Vamos ver, lá está assim: dando graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Isso está em Colossenses 1,13. Bem, para começar, o que é um reino? Como identificamos que aquele sistema de governo é um reino? Basicamente, um reino se compõe de duas classes de pessoas, que é o rei e os seus súditos, os quais vão obedecer à sua palavra. Pois bem, sabemos então que existem dois reinos. Eu gosto muito de afirmar que existe um reino e um império. O império das trevas e o reino da luz. Quando eu digo império, eu quero dizer que é uma coisa impositiva, bastante escravizadora, diferente do reino. O reino tem amor, o reino do Filho do amor. Ora, o reino das trevas tem seu rei, que é Satanás. E, obviamente, o reino da luz tem seu rei, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei e Salvador. Infelizmente, desde Adão e a sua queda, todos nós já nascemos no reino das trevas, já nascemos pertencentes ao império das trevas. Isso é uma fatalidade, isso é imutável na vida de todo ser humano. Quando Adão decidiu sair da presença de Deus, sair da vontade de Deus, desobedecer à vontade de Deus, dizendo que ele poderia decidir o rumo de sua vida, ele se transportou para o império das trevas e, por consequência, todos aqueles que nasceram dele, assim também foram trasladados desde o nascimento para o império das trevas. E é por isso que Paulo nos diz, nas quais todos nós costumávamos outrora viver. A verdadeira conversão tem dois aspectos, segundo Colossenses 1,13. E o primeiro deles é nos resgatar do domínio das trevas, é nos tirar do império das trevas, das garras do nosso inimigo, que é o diabo, Satanás. Esse é o primeiro passo numa conversão. Isso na questão espiritual, na questão de reino. O primeiro passo é nos tirar de lá, é sermos transladados de um reino para outro reino. Ora, eu, quando mais novo na fé, quando não compreendia verdadeiramente qual o sentido da conversão e do senhorio de Cristo na minha vida, pensava que o reino de Cristo viria no futuro, viria quando eu morresse, viria espiritualmente, ou então no seu regresso nas nuvens, ali seria estabelecido o reino de Cristo. Mas quão enganado eu estava, e provavelmente quão enganada ainda está boa parte da igreja do Senhor, que pensa que este reino ainda está por vir, quando na oração universal do Pai Nosso, Cristo declara: seja feita a sua vontade, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Ou seja, tem que ser feito aqui na terra também, não apenas quando vier os céus. Portanto, a ideia de que um dia vamos entrar no reino de Cristo criou em nós uma imagem, uma ilustração, uma ideia errada de Cristo, uma ideia errada do seu senhorio, do seu reino, de que ele de fato já é rei da minha vida e daqueles que se convertem e aceitam-no como Senhor e Salvador. E infelizmente, boa parte ou grande parte da igreja de hoje encara com tão pouca seriedade a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que a verdadeira conversão se consiste em simplesmente ser liberto do reino das trevas e daí em diante passar a fazer o que quer, passar a fazer as coisas como quer. Não, a verdadeira conversão, ela consiste em sermos retirados do império das trevas e transladados para o reino de Jesus Cristo, o reino do Filho amado de Deus. Mas como eu posso chegar a pertencer a este reino? Simplesmente tornando-me súdito deste reino. Como entrar no reino de Jesus Cristo? Unicamente permitindo que Cristo venha a ser o Senhor e Rei da minha vida. Infelizmente, para boa parte da cristandade dos últimos dias, Cristo tem sido um rei decorativo. Cristo tem sido seu Salvador, mas somente isso. Muitos, grandes partes da igreja, quase que todas as congregações, não veem Cristo como Senhor e Rei. Veem-no como Salvador. E só isso para eles já basta. E certa vez eu li sobre uma analogia que um
escritor, fez, e ele destacou a decoratividade dos reis, hoje a rainha da Inglaterra. Ela está lá, ela é adorada, venerada, ela é respeitada e tratada com todas as honras da monarquia. No entanto, quem governa não é ela. Quem governa são os lordes, é o primeiro-ministro e toda a estrutura de Estado que há na Inglaterra. À medida que vamos aprofundando nesse raciocínio, percebemos que deixamos Cristo tornar em nossas vidas um rei decorativo. Nós somente recorremos a Cristo quando estamos em aperto, quando estamos em dificuldade financeira, quando estamos enfermos, quando necessitamos de um socorro urgente e fazemos orações desesperadas, até mesmo eloquentes, mas não com o propósito de ser súdito do rei, de pedir um favor que não merecemos ao rei. Não, nós chegamos até a exigir do rei. E, infelizmente, isso me faz lembrar da seguinte circunstância, que existem nos dois reinos uma lei. Cada um destes dois reinos, ou o reino da luz e o império das trevas, eles têm uma lei. Mas qual seria a lei do reino das trevas? A lei do império das trevas. Ora, em Efésios 2:3, o apóstolo Paulo ressalta o seguinte: outrora todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Daí já entendemos qual é a lei do império das trevas. Eu faço o que eu quero, eu satisfaço os desejos da minha carne, eu só vivo aquilo que eu quero fazer. Não é isso que o mundo prega hoje? Não é isso que a mídia e todos os meios de comunicação, redes sociais, internet no geral, não é isso que se prega? A liberação de tanta pornografia, de tanta perversão sexual e subversão ideológica tem somente este intuito: faça o que você quer, seja quem você quiser ser, e não que os costumes, e esse costumes eu coloco entre aspas, que ele soa como Deus, e não que os costumes sempre disseram que você deve ser. Não é porque você nasceu nesse corpo que você deseja ser e tem que ser homem. Nisto consiste o império das trevas, em fazer o que eu quero. E qual é a lei do reino da luz, do reino de Cristo Jesus? Ora, eu já digo que esta lei é a seguinte: vai, vende tudo que tem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. De fato, aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, e até mesmo a própria vida, por causa de mim, não é digno de mim. Esta é a lei do reino da luz. É deixar de ser independente para ser totalmente obediente à voz de Cristo, às ordens do Senhor nosso Deus, às ordens do seu Cristo. E eu quero fechar essa pequena ministração nisto, colocando uma pergunta para você: a qual reino você pertence? Analise sua vida, analise suas atitudes, como tem sido a sua vida, como tem sido as suas decisões. Quem realmente governa o seu ser? Quem realmente decide a sua vida? É você mesmo ou é o que ele diz na sua palavra? Quem decide é você ou é Cristo? Quem está no trono do seu coração? Já não há mais tempo nesses últimos dias para pecarmos, para errarmos, para vivermos conforme queremos. Se não entrarmos para o reino da luz, pereceremos na nossa independência, iremos de cabeça para baixo para o inferno. Essa é a dura realidade de toda a alma deste mundo. Por isso eu te faço esse alerta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esta é a hora. Levante sua mão, faça essa oração que vou fazer, repita ela comigo e entre para o reino da luz. Senhor Jesus, eu reconheço que até hoje tenho sido grande pecador, simplesmente pecador, independente. Vivi somente a minha vontade, somente o que eu queria. Mas eu compreendi que existem dois reinos e que eu nasci no império das trevas. Perdoa-me, Deus, porque até hoje fui independente. Até hoje só fiz o que me dava na cabeça, o que me vinha ao coração. A minha lei é que valia. Tudo que eu queria ser era eu. Jamais deixei o Senhor tomar conta da minha vida. Mas entra no meu coração como Rei e Senhor. Deixa-me participar do teu reino. Faça com que eu seja trasladado do império das trevas para o reino do Filho amado. Me entrego ao Senhor, perdoa meus pecados, limpa minha alma e meu coração, troca as minhas vestes espirituais e faça-me um servo do Senhor de hoje em diante. Isso tudo te peço, convidando que o Espírito Santo entre no meu coração para nunca mais sair. Em nome de Jesus Cristo. Amém.